Olá, seja bem-vindo ao 5º episódio da série Empreendedores da Comunicação. Meu nome é Carlos Roberto Miller, do projeto Mazar, Comunicação na Prática. E esta série ela é realizada em parceria com a RPTV e o portal RP Bahia. E neste 5º episódio da série eu trago o Rafa Maciel, do canal Guri em Londo, para compartilhar um pouco da história dele com a gente. Então, o Rafa é um jovem empreendedor que saiu do interior do Rio Grande do Sul e hoje faz muito sucesso com seu canal no YouTube, que há poucos dias atrás ele atingiu a marca de 10 mil inscritos no YouTube, onde ele compartilha dicas e histórias inusitadas sobre Londres, com informação, humor e entretenimento, elementos característicos da personalidade do Rafa. E veja só, com este projeto, o Rafa descobriu uma oportunidade de mercado e hoje ele atua como guia turístico, mas isso eu vou deixar que ele mesmo explique melhor para nós, porque não tem nada melhor do que a própria pessoa contar a sua história. Por isso, Rafa, bem-vindo! Agora a palavra é com você. Olá, meu nome é Rafa Maciel, eu tenho 25 anos, eu sou de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, e eu moro hoje em Londres, aqui na Inglaterra, desde janeiro de 2014. Eu cursei Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Universidade de Caxias do Sul, na UX, e eu não me formei, eu fiz menos de meia faculdade, não chegou a dar meia. Não chegou a dar metade do curso, mas deu quase metade do curso. Eu tenho um blog chamado Guri em London e eu faço passeios para brasileiros aqui em Londres. São passeios temáticos e eu vendo eles através do meu blog e de blogs parceiros também. Legal! Agora conte-nos um pouco mais sobre a sua história e o que te levou até Londres. A decisão ela veio quando eu vim para cá a primeira vez, na verdade. Eu vim no final de 2012, a passeio, vim de férias, fiquei aqui 10 dias. Eu vim aqui visitar uma amiga minha, então depois quando eu voltei pro Brasil, ela me disse, olha Rafa, eu sei que tu gostou, se tu quiser vir para ficar, a gente está mudando de casa e na metade do ano a gente pode pegar uma casa maior para ti, com um quarto para ti e tudo mais. Eu disse, eu acho que não. Aí passaram-se, aí sim 2 meses, né, da minha visita e de ela ter se oferecido. E eu, olha, por que não também, né? Pensando bem, não tem nada a perder. Tem coisas acontecendo no Brasil, mas vamos ver qual vai ser. Mas acho que o grande diferencial não teve um fator, né, predominante assim nessa decisão, mas sim um conjunto de coisas. E identifiquei muito com o estilo de vida inglês, de tudo na realidade, sabe? Tudo. Desde a cerveja, coisa mais simples, até a música, até o frio também, que é uma coisa que muita gente reclama e eu gosto muito. Então tem todos esses fatores que somaram, que contribuíram para eu realmente me mudar. Aí eu passei 2013 inteiro, então me planejando, ali por janeiro, fevereiro, que eu disse para ela, beleza, vou, confirmei. E passou todo 2013 e aí eu embarquei então em 13 de janeiro de 2014, cheguei aqui no dia 14. Então esse planejamento, só para não deixar assim tão no ar, foi com grana, né, para juntar grana suficiente para conseguir me manter nos primeiros meses, e também com inglês, que eu vim para cá com inglês que a gente aprende no Brasil, que é basicamente o inglês americano, e aí chegando aqui eu vi que eu tinha que aprender o britânico, então nesse 1 ano eu me foquei no britânico. Então eu criei o blog antes de eu me mudar para Londres, ainda em agosto de 2013, então 6 meses antes da minha mudança. Como a minha ideia estava sendo de chegar aqui e poder fazer passeios para brasileiros, eu sabia que eu não podia chegar aqui, fazer o blog e começar a me mexer. Então, como eu falei antes, né, eu comecei a estudar sobre a cidade ainda quando eu estava no Brasil e também fiz o blog para já poder ir criando uma audiência online. E depois, quando eu cheguei aqui, é que eu botei no ar uma página de serviços dizendo que eu prestava assessoria para brasileiros na cidade, basicamente. Foi assim. Não tive que investir muito na questão de dinheiro, mas principalmente na questão de tempo e energia. Porque daí eu tive que fazer tours em inglês, eu tive que comprar livros, estudar muito sobre os assuntos que eu estava falando e me aprofundar de verdade, porque se alguém me faz uma pergunta, é um princípio meu ter que saber a resposta já na hora. Então eu também tive que estudar muito, tive que investir muito tempo. E eu trabalhava nesse meio tempo num restaurante aqui em Londres, então 5 dias por semana. Um dia eu estava fazendo o passeio dos pubs, e o outro dia basicamente era que eu tinha de folga. Depois eu comecei a usar esse dia também para estudar, para fazer os outros passeios. Mas só fazer o primeiro foram basicamente 2 meses, mais ou menos, de estudos, criando o primeiro roteiro, que foi o do roteiro de pubs. A gente visita 15 pubs no total. Eu fiz um registro então de autônomo aqui, ainda antes de eu sair do restaurante que eu trabalhava, porque hoje em dia eu trabalho só com isso, mas antes eu fazia as 2 atividades ao mesmo tempo. E eu mesmo fiz tudo pela internet, o registro, recebi a carta de confirmação em casa, com o meu número de pagante lá. E
E a declaração também eu mesmo que fiz online. Tudo muito fácil, muito autoexplicativo as coisas também. Para exercer a atividade de guia turístico, eu não tive que fazer nenhum curso em especial, mas eu me dedico muito para estudar. Eu gosto de estudar sobre a cidade, de estudar sobre esses assuntos que eu falo especificamente, e eu sou muito exigente comigo mesmo, então eu acabo querendo entregar um bom serviço para as pessoas. Então tem aí uma pilha de uns 18 livros, deve ter aí, desses assuntos que eu falo. Então realmente eu não começo um passeio sem estar 100% seguro do que eu vou estar fazendo. Eu trabalhava de agente de viagens do Brasil antes, por 4 anos eu trabalhei de agente de viagens, e eu também não tinha feito nenhuma coisa específica, nenhum treinamento específico para ser agente, eu aprendi tudo na agência. E aquele conhecimento lá me ajudou um pouquinho para algumas coisas aqui hoje em dia. Lógico que de alguma forma você tem que ganhar dinheiro e se sustentar aí em Londres. Então conte pra gente qual foi a fórmula que você encontrou para poder fazer isso. A minha fonte de renda principal são os passeios para brasileiros que eu faço aqui mesmo. São 4 passeios e são os 4 temáticos. Então tem um passeio de pubs, um passeio sobre os Beatles, sobre o rock britânico e sobre Harry Potter. A pessoa basicamente entra no meu blog ou no meu parceiro, o Londres para Principiantes. Lá tem um calendário, ela reserva a data naquele calendário, paga uma taxinha de reserva online, que fica com o meu parceiro, e depois, chegando aqui em Londres, a gente envia por e-mail o ponto de encontro do passeio, a gente se encontra num local específico e elas me pagam o restante aqui em cash na hora. Um blog em Portugal que a gente está começando a trabalhar agora, porque eles também vão nos revender, até por ser falando da língua portuguesa também, né, ótimo. E além disso também a gente utiliza bastante o TripAdvisor, que são de dicas de viajantes para viajantes. Então também sempre no e-mail de agradecimento que eu mando aos participantes dos passeios, tem lá o link do TripAdvisor, ou até na página do Facebook mesmo, tem uma abinha lá, onde as pessoas podem fazer a avaliação do passeio por lá mesmo. Isso ajuda bastante, porque as pessoas que estão em dúvida de se vale ou não vale tanto a pena, elas leem a avaliação de mais de 100 pessoas que tem hoje e aí ficam mais tranquilas, né, que estão pagando por um serviço que vai ser bacana. Eu sempre planejo criar primeiro o vídeo no YouTube, ele é a peça principal. Depois eu sei que de qualquer forma eu vou colocar ele lá no blog e aí eu penso em algum material complementar. Por exemplo, se eu vou falar de alguma viagem, eu faço um vídeo falando da viagem, na edição eu coloco imagens dessa viagem, e lá no blog eu escrevo sobre aquela viagem de qualquer forma, coloco até com um pouco mais de detalhes, e aí lá também tem as fotos da viagem. Então é uma outra visão, e tem também, quem gosta mais da leitura do que um vídeo, enfim, ou quem gostou do vídeo e quer mais ainda, quer consumir mais alguma coisa, vai ter no blog também. Via necessidade, eu gosto de fazer isso na verdade, de ter todo o blog, as redes sociais, todos os meios que eu me comunico, uma coisa mais pessoal, e não uma coisa tão corporativa, uma coisa tão empresarial. Eu gosto que as pessoas reconheçam, me vejam como o blog, o Guri in London. Ele é feito por mim. Os vídeos, as pessoas sabem que sou eu que edito, que sou eu que filmo, não tem uma equipe Guri, não tem uma produção. Então eu gosto muito disso, de mostrar que é assim mesmo, não existe nada mais do que aquilo que as pessoas estão vendo. Mas eles geram assim basicamente revenue, que eles chamam, né, que é uma dividem lucros de anúncios, o YouTube divide lucros de anúncios contigo. Acho que são 45% dos valores dos anúncios que eles te repassam ao produtor de conteúdo. E além disso também eu consegui parceria com a empresa que hospeda o meu site, então assim eu já tenho um desconto com eles. Me abriu outras portas também, né? O Shadows 3, por exemplo, o podcast, ele me abriu portas para uma rádio que está surgindo aqui em Londres agora, surgiu agora, que é chamada de Rádio RBG. Então estou trabalhando para eles também diretamente e estou aí sim tendo esse lucro por essa outra parte. Então ele me abriu portas para eu fazer outros projetos e assim poder lucrar um pouquinho mais com essas outras atividades paralelas. Mas o principal é com certeza os passeios. Muito bem. E me diga uma coisa, quais as ferramentas que você utiliza para produzir os seus vídeos? Houve um alto investimento nisso? Alguém te ajuda? Como que funciona essa dinâmica? Para gravar o vídeo eu utilizo uma câmera, que é a Canon 1100D. Às vezes uma câmera menorzinha, que é uma da Canon também, que é mais para eu segurar mesmo assim. E também o microfone, eu utilizo esse da Rode com um gravadorzinho. Ninguém me ajuda a gravar os vídeos, a não ser que seja vídeo na rua, que daí eu pego um ou dois amigos meus para filmarem para mim e tal, daí eu coloco um microfonezinho de lapela e gravo com o celular, né, o microfone no celular. Também tem iluminação, que são as duas softboxes. Acho que esse aqui tá ligado lá atrás, eu não vou puxar esse, vou puxar esse, só para mostrar esse moço aqui. E
O que mais? Para edição eu utilizo o Adobe Premiere Pro. E é isso. Essas são todas as ferramentas que eu utilizo. O tripézinho que eu comprei é o melhorzinho, porque o outro que eu tinha não era muito bom. Baterias extras também que eu acabei comprando, porque né, não dá pra ficar na mão. Eu aprendi tudo basicamente sozinho. Eu já fazia vídeos quando eu morava no Brasil, para um outro blog que eu tinha de humor. Então eu mesmo fazia os vídeos. Alguns também tinha uma pessoa filmando pra mim enquanto eu entrevistava as pessoas na rua. E eu editava esses vídeos no Windows Movie Maker mesmo, programinha padrão que vem no Windows. Então aquilo ali me ajudou muito a aprender o que eu sei hoje. E depois quando eu comprei o Adobe Premiere Pro, aí eu comecei a aprender brincando mesmo nele e tal. E ainda tem muita coisa para aprender. Eu ainda quero fazer o YouTube, a sede do YouTube nas cidades-chave, Nova York, Tóquio, São Paulo, Los Angeles, enfim, mais algumas outras cidades. Londres também, eles têm escritórios e eles oferecem cursos para produtores de conteúdo lá. Então eu quero ver um sobre edição do Adobe Premiere Pro que eles mesmos oferecem gratuitamente. Sim, eu tinha um outro blog, 2 na realidade, 3 na realidade. O primeiro que eu criei era chamado cafécomhumor.com, ele ainda está no ar até na real, tem conteúdo humorístico e tudo mais, acho que o nome sugere, né, obviamente. Eu aprendi muita coisa, acho que esse foi o ponto melhor dele, assim, é que eu aprendi a trabalhar com blog, como é que funcionava plataformas de hospedagem de sites e tudo mais. E o que deu errado foi que eu não investia tanto tempo nele como eu invisto no Guri em London agora. E outro blog que eu tinha também era um de notícias da música com piadas. Então aprendi desde esses primeiros blogs, que foram ótimos para isso. Não me renderam absolutamente nada, mas foram ótimos para esse aprendizado. Eu sempre procuro fazer esse negócio diferente mesmo. Ser uma coisa mais descontraída. Essa aqui é a ideia. Por exemplo, esse programa que eu havia comentado, o Papo de Pub, ele vai ser uma entrevista com outras 3 pessoas. Mas não vai ser uma entrevista jornalística, vai ser um bate-papo mesmo, vai ser bem humorístico. Essa aqui é a ideia. É deixando meio que o jornalismo de lado e pegando um pouquinho mais de entretenimento mesmo. Legal! E agora uma pergunta bem pessoal. O que mais é prazeroso para você nesse trabalho e também aquilo que, de repente, você deixaria de lado a qualquer momento, se pudesse? A criação dos vídeos para mim é muito massa, porque eu coloco a minha criatividade para funcionar, então acho que isso realmente é o que eu mais curto fazer. E é engraçado que é todo o processo, algumas pessoas não gostam de editar ou de criar, eu gosto desde a criação mesmo, de encontrar uma pauta, de começar a desenvolver sobre ela, de montar os equipamentos, fazer um cenário, produzir um negócio e depois fazer a edição também, brincar na edição, fazer coisas de humor na edição também eu gosto bastante. É tudo muito divertido. A parte chata do trabalho, que é, por exemplo, declarar imposto, fazer caixa todos os meses, pagar sempre é ruim, essas coisinhas assim. Ah, sim, uma coisa que eu tinha notado realmente. Na parte de criação, de desenvolvimento de conteúdo, eu não gosto muito de editar foto. Então isso é uma coisa que eu também acho que eu tiraria. Se eu pudesse simplesmente selecionar as fotos, já seria uma coisa que eu estaria ok, mas também não gosto muito. Legal. E agora, tem alguma dica que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que o principal, quando for começar um negócio próprio, em qualquer área, é começar. Começar. Simples assim. Por mais ridículo que isso pareça, e eu achava ridículo quando as pessoas falavam isso, eu acho que é a verdade. É tu, claro, planejar antes de tudo, não é simplesmente começar, óbvio. O que eu quero dizer é que o planejamento, acho que é uma coisa chave para tudo, mas não simplesmente planejar e deixar no papel, mas começar e não arranjar desculpa para não começar ou para atrasar. Quer fazer vídeo pro YouTube? Simplesmente pega e começa a fazer vídeo. Não precisa comprar uma câmera top ou comprar uma iluminação que eu comprei há 2 meses atrás, 10 meses depois de estar fazendo vídeos, mas o começar, meter a cara, botar a mão na massa é o principal de tudo. E não se preocupar também com concorrência, ou mesmo com o que os outros vão pensar, ah não, porque tem o blog tal que é maior que o meu, ou tem os fulanos que fazem um tour melhor que o meu. Não tem melhor ou pior. Interessante é se tu acha um diferencial, um especial, pronto. Esse é o teu diferencial. É o que eu digo que eu reconheço, que eu faço passeios temáticos, mas tem outros guias na cidade que eu indico eles, se a pessoa quer fazer um passeio tradicional, assim como eles me indicam se a pessoa quer fazer um passeio temático. Então, o concorrente, na verdade, ele pode ser um parceiro.
E isso eu aprendi muito aqui. Até as emissoras de televisão aqui são muito parceiras uma da outra. É muito engraçado isso. É isso aí, galera da RPTV e do Projeto Mazá. Muito obrigado pelo convite, inclusive. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as minhas ideias e o que eu ando fazendo por aqui. Fica o convite para me seguir nas redes sociais e também para visitar o meu blog, gurinlandon.com, canal no YouTube também. E dá um olá lá. Se vocês passarem por lá, pode dar um olá, porque eu vejo todos os comentários, respondo também a maioria deles. Então dá um olá para saber que veio daqui. E vindo para Londres também, não deixe de me contatar, tá? Tem todos os contatos lá no site e é nóis, vamos sair beber uma cerveja aí. Isso aí, valeu, muito obrigado e até logo mais. Tchau. Perfeito, Rafa. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Empreendedores da Comunicação, em nome do Projeto Mazá e também representando nesse momento o Portal RP Bahia. Então, deixo um grande abraço e espero vê-lo aqui no Brasil ou quem sabe em Londres até para a gente bater papo a mais. E para você que está aí junto com a gente, não perca o próximo episódio da série. Principalmente se você gosta da área musical e se interessa pela produção cultural. Porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Então hoje me despeço por aqui, mas espero você na próxima segunda-feira. Até lá e um forte abraço! Peraí! E não esqueça de curtir as páginas do Mazá e do Portal RP Bahia, no Facebook e no YouTube. Agora sim, tchau!